Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor essa noite, amém? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Antes de darmos início aqui a mais esse estudo bíblico, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus, Pai amado e querido, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença e diante da Tua face, Senhor, para apresentar nossas vidas diante de Ti e para Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de aprender um pouco mais da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Essa palavra que tem mudado as nossas vidas, Senhor, essa palavra que tem transformado os nossos caráteres, meu Pai. Nós queremos aqui estar Te louvando e Te agradecendo por tudo isso, por Tua palavra que nos salva, que nos cura, por a Tua palavra que nos liberta, Senhor. Quero apresentar aqui a minha vida, repreender todo impedimento, todo mal, todo bloqueio, toda barreira nessa noite. Quero também estar apresentando a vida da minha esposa, dos meus filhos. Tome conta da Suzane, que está ali em casa, meu Deus. Quero que o Senhor vá de encontro também a cada jovem que não está bem nessa noite. As pessoas que estão enfrentando aí alguma dificuldade, alguma enfermidade, que o Senhor vá de encontro nessa noite. Quero orar também por aquelas pessoas que estão aí enfrentando, meu Deus, impedimentos, enfrentando bloqueios, enfrentando barreiras, dificuldades para estar na Tua casa, para estar nesse estudo. Nós queremos apresentar diante de Ti e repreender todo o mal nessa noite, Senhor. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe nossos pecados. Estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor nessa noite. Que a Tua palavra venha falar grandemente aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que a gente possa absorver todo o conhecimento que o Senhor quer nos passar através desse ensinamento, através do Teu Espírito Santo. Quero apresentar também as vidas que vão também ser alcançadas através das redes sociais também, que o Senhor possa estar aí produzindo, meu, frutos dignos, meu Deus, no coração dessas pessoas também, meu Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, e nessa noite nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar. Pai do Senhor, irmão Celso, os irmãos já podem se sentar. Passa ali uma revista para ele, irmão Jesus. Glória a Deus. E vamos abrir na lição número 6, irmãos. Lição número 6. Lição número 6. Nós estamos estudando primeiro trimestre de 2022. Estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Estamos na lição número 6, então os irmãos abram aí. A lição número 6 tem como tema a Bíblia como um guia para a vida. Então hoje nós vamos aprender sobre isso, né? Que a Bíblia é um guia, aquilo que vai nos direcionar. Estava me lembrando, e nós podemos fazer uma comparação, né? Quando nós vamos visitar uma cidade turística, não tem o guia turístico ali? Então o guia nos conduz para o caminho certo, não é verdade? Nos conduz ali para um caminho seguro. E também com o guia a viagem se torna mais agradável, a viagem se torna mais interessante. É assim com a palavra de Deus também. A palavra de Deus nos direciona, nos guia, e a nossa viagem se torna mais segura, se torna mais agradável, se torna mais interessante também quando a palavra de Deus nos guia. Vamos aqui para o textuário. O textuário está no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, onde a palavra do Senhor vai dizer: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Daqui a pouco vamos comentar um pouco sobre isso. Verdade prática. Acompanhei na revista a Verdade Prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Temos aí a leitura diária, né? Eu quero ler aí só uma parte, irmãos, dessa leitura diária que tem na revista dos irmãos também. Os irmãos olhem aí, na quarta-feira, né? Na quarta-feira tem Provérbios 3, versículo 7, onde diz assim, ó: o mero conhecimento sem a prática não produz sabedoria. O mero conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Estou vendo aqui que eu não pedi para o Pedro, né? Mas coloca aí, Pedro, para a gente ler esse Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Aqui nos ensina uma coisa, né, que nós estamos sempre aprendendo e sempre falando, que o conhecimento sem a prática não produz a sabedoria. Então nós vemos, irmãos, nós vamos aprender aqui também,
que o conhecimento e a sabedoria, apesar de serem palavras relacionadas umas com as outras, né, mas não são a mesma coisa. Conhecimento e sabedoria não é a mesma coisa. Às vezes nós podemos ser cheios de conhecimento, mas não possuímos sabedoria muitas vezes, né? Tem muitas pessoas aí com muitas informações, muitos conhecimentos, muito inteligentes também, né? Mas se você vê, quando não pratica os princípios bíblicos, não possui ali aquela sabedoria, porque sabedoria é ali a capacidade de praticar o conhecimento, de aplicar o conhecimento da forma correta. Então, olha só, Provérbios 3, versículo 7 vai dizer assim, ó: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Então, a pessoa pode ser cheia de informação, né? Adquirir muito conhecimento, irmãos. Mas se não temer ao Senhor, nós vamos aprender daqui a pouco que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, da verdadeira sabedoria. Então, quando eu estava estudando essa lição, eu apliquei na minha vida, né? Apliquei na minha vida. Trazendo mesmo para a minha vida aqui, assim, irmãos, eu tenho experiência assim. Que muitas vezes, eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito, né? Gosto de ler muito. Gosto de ouvir muitos estudos também, aprender. Então, muitas vezes eu já passei por isso, já tive essa experiência. Que eu tinha o conhecimento, mas não soube aplicar naquele momento. Então me faltou o quê? Sabedoria para aplicar aquilo que eu já sabia. Às vezes nós já sabemos de algo, mas na hora de aplicar, de praticar, nós falhamos. E a sabedoria é você saber aplicar, saber praticar. Não ter apenas o conteúdo, mas aplicar aquilo na sua vida. Tem pessoas que são muito estudadas, né? Estudadas, curso superior, muito letradas, mas falta sabedoria. O contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que não tiveram nem oportunidade de estudar direito, mas possuem ali uma sabedoria de aplicar uns princípios, né, honestos, princípios bons para a vida da maneira correta. Os nossos pais, os nossos avós são exemplos disso também. Muitos deles não tiveram tempo, né, não tiveram oportunidade de estudar. Às vezes nem tiveram oportunidade de terminar o primeiro grau, terceira série, quarta série, mas eles possuem aquela sabedoria, aquela experiência para nos ensinar. Então nós aprendemos uma coisa que nós temos que memorizar, é isso: sabedoria e conhecimento não são a mesma coisa, estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Então vamos lá para o Salmo 119, leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, Salmo 119, versículo 97 até o 105, o Pedro vai colocar aí um locutor que tem a voz mais bonita do que eu agora. Cadê Pedro? Tá aí, né? Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Esse Salmos é muito bonito, né, irmãos? É uma poesia, um poema assim muito bonito mesmo. Eu li ele assim, né, já fiquei encantado. E aqui nós podemos extrair ensinamentos maravilhosos. Ó. Olha só no versículo 99, diz assim, ó: tenho mais entendimento que todos os meus mestres. Então ele possuía mais entendimento do que os mestres. Por quê? Ele explica, ó: porque medito nos teus testemunhos. O 100 vai dizer assim, ó: sou mais prudente do que os velhos. Irmãos, duas coisas que nós temos que memorizar essa noite. Nós vamos aprender sobre sabedoria e prudência nessa noite. Sabedoria e prudência. Então aqui no versículo 100, ó, diz assim, ó: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. E aqui no 101 vai dizer, ó: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. É aquilo que diz, né?
o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, desviar do mal, isso é sabedoria. Isso parece óbvio, né, irmãos? Mas às vezes nós não paramos para pensar nisso. Porque às vezes nós vamos de encontro àquilo que vai nos prejudicar. Às vezes nós vamos de encontro àquilo que vai nos fazer mal. Isso é falta de sabedoria. No mundão, eu lembro que no mundão, né, a gente experimentava uma situação assim. Que no mundão, irmãos, a gente queria ser muito esperto, né? Queria sempre passar os outros para trás, chegar na frente, ser mais esperto. Então, para nós, isso era sabedoria do mundo. E a Bíblia fala que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, no mundo, passar os outros para trás, a gente pensa que aquilo ali nós estamos sendo espertos, mais espertos que os outros, né? Mas, na verdade, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Então, isso não é sabedoria. Eu lembro que lá na Nova Cap, uma vez, a gente era novo ali ainda, aí surgiu ali uma conversa de que tinha uma maneira da gente sacar o FGTS. Só que essa maneira não era uma maneira legal. Eu não sabia, o pessoal tava falando lá nessa maneira de sacar o FGTS. Aí eu fiquei assim meio desconfiado. Eu falei, vem cá, todo mundo discutindo lá, eu vou fazer o meu, eu vou fazer também, dá meu nome aí. Aí eu fui e perguntei, vem cá, isso aí que vocês estão fazendo, que vocês estão aí combinando aí, isso é legal? Isso tá amparado pela lei? Aí eles falaram claramente, não, moço, é um jeitinho que a gente dá, é um jeitinho brasileiro, é um jeitinho que a gente dá. Irmãos, mesmo sem estar na presença de Deus, eu pulei fora. Eu falei, quero nada. Era novo ali no emprego concursado. E muitos dos meus colegas abraçaram ali, irmãos, esse negócio aí. Aí passou um tempo, começou a dar errado ali. Começaram a ir atrás deles, e eles só não perderam o emprego por justa causa, porque botaram advogado e tudo ali, né, mexeram ali, mas não perderam o emprego. Mas eles iam perder o emprego por justa causa, por causa disso. Aí eu pergunto, isso é sabedoria? Não é, né, irmãos? Então a sabedoria é apartar-se do mal, independente se é cristão, se não é cristão, se crê em Deus, se não crê, é afastar-se do mal. Eu vou ler aqui na minha revista, os irmãos acompanhem que não tem nas suas aí, né? Mas eu vou ler aqui uma observação importante. Diz assim, ó, nesta lição, temos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino que nos ensina sabedoria de todas as áreas da vida. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus. Que os nossos alunos permitam que a Bíblia seja o guia da vida deles. Então, sabedoria, nós podemos dizer também, é viver de uma maneira que glorifique o nome de Deus. Aqui eu vou ler também os objetivos da lição. Objetivo 1 é enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. 2, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E 3, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. A sabedoria e a prudência são virtudes que resultam do propósito resoluto de viver ensinamentos da Bíblia. Quem as leva a sério e as põe em prática se torna mais sábio e prudente na maneira de viver. Então veja duas coisas, irmãos, sabedoria e prudência, que essa lição aqui vai nos ensinar de uma maneira especial. É interessante porque eu gosto muito de observar o que Deus fala conosco, né? O que Deus tem falado. Cada semana eu entendo que Deus está falando de algum assunto no estudo bíblico, né? Um ligado no outro, mas cada semana Deus ele enfatiza algo para as nossas vidas. E é interessante que Deus está enfatizando sobre o quê? Sobre a sabedoria. Quando terminou o estudo da semana passada, eu já estava com isso na minha mente. Por isso que a palavra de Deus fala, né, que o Espírito Santo ele testifica, né, o que Deus quer das nossas vidas. Aí quando acabou o estudo bíblico da semana passada, eu fiquei pensando sobre isso. Eu pensei, eu tenho que pedir cada vez mais sabedoria para Deus, para conduzir o estudo, né, de uma forma mais abençoada. Aí eu já estava com isso na minha mente, só que eu não sabia, não tinha lido a lição ainda, não sabia que ia frisar isso, sabedoria. E o interessante, que eu já falei para os irmãos, que eu tenho uma assinatura de livros lá em casa, todo mês chega, né, uns livros ali, todo mês é um tema. Aí o tema desse mês, irmãos, quero até mostrar aqui para os irmãos, chegou este livro aqui, ó, e o tema deste mês é esse aqui, ó, viver com integridade e sabedoria, procurando os valores que a sociedade perdeu, viver com integridade e sabedoria. Então eu recebi esse livro e quando eu fui estudar a lição falando de quê? De sabedoria. Então é isso que Deus está falando para a sua igreja e para todos nós, né? Começando do pastor e para todos nós. Deus ele quer nos dar uma sabedoria a mais. Com a sabedoria nós vamos evitar muitas situações, né, ruins, muitas situações tristes, muitas situações chatas, né? Nós vamos evitar com a sabedoria. Eu preciso de sabedoria para estar aqui. Os irmãos precisam de sabedoria para estar aí também.
Porque nem sempre nós vamos concordar uns com os outros, mas a sabedoria vai fazer a gente respeitar opiniões diferentes. Isso é a sabedoria também. Então, tanto sabedoria para ensinar como sabedoria para aprender, todos nós temos que ter também. E isso é maravilhoso. Então, vamos aqui para a introdução, irmãos. Introdução. Acompanhe comigo aí na revista a introdução. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Olha, a Bíblia, quando obedecida, então não é só ler, não é só possuir a Bíblia só vai ter efeito nas nossas vidas quando ela for obedecida, ou seja, praticada, né? Falei aqui com os irmãos, acho que não estavam todos ainda aqui, falei que a questão de ser o guia é como quando nós vamos para uma cidade turística. Certa vez eu fui para Caldas Novas, aí eu andei naquele trenzinho, aí o trenzinho já é legal, o passeio já é legal, né? Mas quando o guia começou a ensinar tudo ali sobre a cidade, irmãos, eu fiquei maravilhado com o ensino da cidade. Ele falava, tá vendo esse hotel aqui, ó? Esse hotel é do fulano de tal é dono disso, é dono daquilo outro, fulano de tal é considerado um dos homens mais ricos aqui de Caldas Novas, fulano de tal é parente de não sei quem. Aí começou a ensinar toda a história sobre a cidade. Tá vendo esse local aqui? Esse local é assim, é assado. Começou a ensinar, aí a viagem ficou muito mais divertida, ficou muito mais alegre, ficou muito mais interessante. É assim na nossa caminhada cristã também, irmãos. Quando nós começamos a aprender mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a nossa viagem se torna mais interessante, a nossa caminhada aqui na terra se torna mais divertida e mais interessante também. O guia, quando nós vamos, né, se nós formos para uma floresta, tem que ter um guia ali também, né? Vai nos guiar sobre a floresta, vai nos guiar para um caminho seguro. A Bíblia também nos guia para um caminho seguro também. Então o guia é isso, é que nos guia para o caminho correto, o caminho seguro e também torna a nossa viagem mais interessante. Por que muitas vezes, né, se a gente não quiser aprender, não tiver interesse pela Bíblia, nós vamos achar essa questão de ser cristão, ser crente, nós vamos achar até uma coisa chata, né? Que coisa chata? Por quê? Porque nós não estamos descobrindo as maravilhas de Deus. E quando nós vamos descobrindo, se torna muito mais alegre a nossa caminhada, muito mais feliz. Então vamos lá. Ó. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Aí aqui está citado Tiago 1,21, né? Daqui a pouco nós vamos ler. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Então a palavra de Deus, ela transforma a nossa natureza. Irmão, só é salvo quem é transformado, né? Se nós não passarmos pelo processo da transformação, nós não vamos receber a salvação. Porque a salvação inclui a transformação do velho homem para a nova criatura, né? O novo nascimento. Então nós precisamos desse processo, desse milagre da transformação. Qual foi o primeiro milagre relatado nos evangelhos? Qual foi? Quem lembra? O milagre da transformação. Jesus transformou água em vinho. O maior de todos os milagres é esse. Jesus, ele fez cego enxergar, ele fez até mesmo morto ressuscitar, ele fez paralítico andar, mas o maior de todos os milagres é o milagre da transformação. Pegar aquela pessoa ali que ninguém dá nada, aquela pessoa ali que foi totalmente desprezada pelo mundo, pessoas que muitos ali falavam, isso aí não vai dar em nada, e colocar na roda dos príncipes, né? Sentado no trono celestial, que a Bíblia fala que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Reinar junto com Cristo, isso é o maior de todos os milagres, milagre da transformação, transformar a velha criatura em nova criatura. Isso é maravilhoso. Agora, olha só, Tiago 1,21 que diz aqui. Coloca aí, Pedro. Tiago capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade, essa palavra eu confesso que nessa versão aqui que eu estou vendo ela, nas outras versões eu não via isso, né? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Eu conheci uma versão que dizia assim, né? Recebei com humildade, no finalzinho, a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então, para essa palavra ter eficácia nas nossas vidas, aqui diz ó, que nós temos que rejeitar toda imundícia.
rejeitar também toda malícia, né? Rejeitar toda concupiscência, ou seja, nós temos que nos limpar. Temos que ter o nosso coração aberto para as Escrituras e nós temos que receber com mansidão, em algumas Bíblias vai dizer receber com humildade, a palavra que em nós ela é implantada ou enxertada, né? Porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então é receber com humildade. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é quando nós endurecemos o coração para a palavra, endurecemos o coração para a correção, né? Para a disciplina do Senhor. Quando nós rejeitamos, é a pior coisa que nós podemos fazer, irmãos. Nós temos que receber com mansidão, aqui diz mansidão, né? E outras traduções diz também com humildade. Então, até mesmo quando a palavra for palavra dura, de correção, de disciplina, o que vai fazer efeito nas nossas vidas é se a gente receber com humildade. Aí vai fazer efeito nas nossas vidas, que aí ela é poderosa para salvar as nossas almas. Tópico 1. Tópico 1, a Bíblia é um alicerce para a vida. Nós falamos disso um pouco, né, na semana passada, mas aqui vamos falar mais um pouquinho. A palavra de Deus é o alicerce. A alicerce é o quê? A base, né? É o que vai dar sustentação, é o que vai dar segurança a uma construção. Então diz assim, ó, importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Novamente a palavra prudente. Lá no finalzinho nós vamos aprender o que significa ser prudente. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. Então a palavra de Deus, lá em Mateus 7,24, nós sempre estamos lendo aqui, né, falando aqui, é que fala sobre os dois alicerces. Aquele que construiu a casa sobre a areia e aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vai dizer que os ventos combateram contra aquela casa, as águas, né, combateram contra aquela casa ali, e a casa que estava firmada na rocha permaneceu de pé. Mas a casa que estava firmada na areia, essa casa caiu. Então o que definiu a queda da casa não foi as tribulações dessa vida, não foram as provações dessa vida, não foram as dificuldades dessa vida. O que definiu a queda foi que a casa estava alicerçada na areia. Ou seja, a areia simboliza, irmãos, essas estruturas mundanas, né, do nosso próprio entendimento, do nosso próprio conhecimento. Simboliza tudo menos a palavra de Deus. A casa na rocha significa a palavra do Senhor, significa Jesus Cristo. Então o alicerce, a base é tudo, né? Quando você vai construir, você não pode começar construindo sem a base. Primeiramente você tem que caprichar na base. Tem estruturas desses prédios aí que a gente vê, né, que passa vários metros do chão para baixo ali. São coisas ali que você não vai ver depois. Se a gente se preocupar só com a beleza, a gente poderia construir um prédio ali todo bonitão, mas e a base? Esse prédio poderia cair. Se a gente se preocupar só com a nossa aparência externa, só com coisas externas, irmãos, a nossa queda pode ser grande. Mas nós temos que preocupar com o nosso fundamento, com as nossas raízes. É a raiz que faz crescer. Eu estava até vendo um vídeo interessante. Esse vídeo colocaram ali uma semente, como se fosse no aquário, né? O aquário transparente, dá para ver. Aí colocaram a semente ali, plantaram a semente dentro desse aquário, então dava para ver todo o processo. Enterraram ali a semente, aí dava para ver como que a semente germina. Aí colocou a semente ali, colocou a água. Antes da semente crescer para cima, as raízes da semente começaram ali a afundar cada vez mais. Saiu uma raizinha, saiu outra raiz, e essa raiz foi aprofundando, irmão. Ficou bem funda mesmo a raiz. Depois que a raiz estava bem funda, é que a semente começou a crescer, que a semente nasceu e começou a crescer. Então, antes de crescer, nós temos que firmar as nossas raízes, né? Antes de subir, a gente tem que descer. Antes de crescer, irmãos, a gente tem que firmar as nossas raízes lá embaixo. Então, com Deus também é assim, né? A palavra de Deus fala que aquele que se humilha, que é exaltado. Então, irmãos, importa que a gente diminua para que Deus cresça nas nossas vidas. Então, veja que a base, a raiz, é tudo que nós precisamos. E às vezes nós queremos construir toda uma vida nas pressas, na correria, de qualquer maneira, sem criarmos raiz. No Evangelho também é assim. Nós temos que criar raízes. Por isso que é importante, é claro, irmãos, tem situações que muitas vezes, igual nós falamos na semana passada, às vezes nos falta maturidade, e às vezes por alguma situação, Deus nos coloca ali no lugar, aí na primeira coisa que acontece, a gente sai daquele lugar, né? Deus nos coloca numa igreja, no ministério, aí acontece alguma coisa, a gente sai.
É claro, né, que existem várias situações, cada caso é um caso. Mas, irmãos, nós precisamos criar raiz. Aí nós vemos que muitas vezes as pessoas não criam raiz no ministério, numa denominação, numa doutrina, né? Então essas pessoas não têm um crescimento. O crescimento que precisa o quê? Crescimento espiritual. Porque falta criar raiz. Tem até a música que fala, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Então a raiz é muito importante. Quando Deus nos plantar num lugar ali, aí nós temos que aprofundar as nossas raízes. Senão vamos ser igual aquela semente ali, né? Aquela semente que as raízes ali não tinham profundidade, acabaram morrendo, como a parábola do semeador fala. Então note que a estrutura, a base, é muito importante para as nossas vidas. E aqui nós vamos aprender que a base, a rocha, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, ó, continuando aqui na revista, o próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Olha só, aqui diz que Cristo é a rocha. Onde nós vamos conferir isso? Ó, 1 Coríntios 10, versículo 4. Coloca aí, Pedro. 1 Coríntios 10, versículo 4. Ó. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual ou da rocha, né? Da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Em algumas traduções, a rocha era Cristo. Então, quanto mais firmados nos ensinos de Cristo, e é importante dizer isso, porque às vezes a gente acha que está firmado em Cristo, é só a gente crer em Jesus, né? Só a gente professar a fé em Jesus, mas não é, irmãos. É a gente estar alicerçado nos ensinos de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Os irmãos já observaram que uma das coisas que Cristo mais fazia, a prioridade de Cristo, era ensinar? A Bíblia relata vários milagres de Jesus, né? Mas a Bíblia relata que sempre Jesus estava ensinando. E Jesus ensinava nas sinagogas, e Jesus ensinava a mulher samaritana, e Jesus ensinava Nicodemos, e Jesus ensinava no barco, e Jesus ensinava ali no sermão da montanha, né? Na montanha também. Jesus estava sempre ensinando. E entre um ensino e outro, aí Jesus operava os milagres também. Então a prioridade de Jesus era o ensino. Os irmãos abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Que aí nós vamos nos lembrando aqui, né, de alguns versículos. E quando a gente se lembra, é bom trazer aqui para o ensinamento para acrescentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos foi escrito pelo médico Lucas, né? Vamos ver se minha memória está boa. Atos dos Apóstolos começa mais ou menos assim. Ao excelentíssimo Teófilo, não é isso? Fala do excelentíssimo Teófilo. Essa carta é endereçada ao excelentíssimo Teófilo. Como é que está aí, presbítero? A Teófilo, né? Sim. Tem uma tradução que fala excelentíssimo, mas o mais importante é isso. Ela foi endereçada a Teófilo. E aí fala, ó. Lê o restinho aí, presbítero. Então, ele estava ali, irmãos, ele escreveu a Teófilo, então ele começou a relatar ali, não somente o que Jesus fazia, mas o que Jesus ensinava. Não somente é o que Jesus começou a fazer, mas o que Jesus começou a ensinar também. Isso é interessante, irmãos. Não somente o que Jesus fazia, mas ao que Jesus ensinava. Então nós não devemos buscar Jesus só pelo que ele faz. Nós devemos buscar Jesus pelo que ele ensina. Nós podemos buscar sim pelo que ele faz também, mas principalmente pelo que ele ensina. Às vezes corre-se o risco de pregar isso, né? Busca a Jesus para você ser vitorioso. Busca a Jesus para você ser próspero. Busca a Jesus para ele te curar. Ou seja, está ensinando a buscar Jesus só pelo que ele faz. Mas a palavra de Deus nos ensina a buscar Jesus pelo que ele ensina. Por isso que a palavra de Deus fala, ó, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. O ensino. Irmãos, a maior bênção de Jesus que nós podemos ter é o ensino de Jesus, que é o ensino que salva, cura, liberta e da maneira correta. Nem a cura nós podemos buscar de qualquer maneira, né? Com o ensino verdadeiro ali é mais fácil e rápido
a gente alcançar as bênçãos que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então a prioridade de Jesus sempre foi o ensino. Para quê? Para nos dar a sabedoria que nós tanto precisamos, essa sabedoria que nós estamos falando aqui. Então vamos continuar aqui, irmãos. Ó. Subtópico 2. Subtópico 2. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Ó. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então note, irmãos, é como se fosse um carro. O carro ele tem o farol alto e o farol baixo. Farol baixo para enxergar ali, né, pequenas distâncias. Farol alto para enxergar ali todo o caminho, grande distância. Então a palavra de Deus ela é assim. Ela ilumina o nosso próximo passo e também nos dá um vislumbre de todo o caminho. Além de ela iluminar cada passo que nós damos, ela está iluminando, ela também clareia todo o nosso caminho. Farol alto e farol baixo. Lâmpada para os meus pés, mas também luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Isso nos ensina que nós não podemos dar nenhum passo sem conhecer a palavra, né? Sem aprender a palavra do Senhor. Não podemos dar nenhum passo sem saber os ensinamentos que Jesus nos direciona. Estamos falando aqui, né, até usando um exagero, mas é verdade. Porque, por exemplo, a cada decisão que nós vamos tomar nas nossas vidas, nós podemos pedir uma orientação para Jesus, né? Podemos ou não podemos? Não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas parece que às vezes nós vamos fazer algo tão simples que nós pensamos, isso aqui não precisa perguntar para Deus não. Que é algo tão simples, né? Algo tão simples, isso aqui eu não preciso perguntar para Deus não. Mas irmãos, por que não, né? Nós podemos estar o tempo todo, Senhor, e essa decisão que eu tenho que tomar? Senhor, isso aqui. Senhor, isso é tão simples, mas me direciona pelo caminho certo. Senhor, me dê uma luz, ilumine o meu caminho. Nós podemos estar o tempo todo, porque orar sem cessar é isso. A Bíblia não fala para orar sem cessar? Orar sem cessar não é ficar 24 horas de joelho, né? Orar sem cessar é estar sempre em contato com Deus. Senhor isso, Senhor aquilo. Quando a gente não vigia, né, Senhor, podia ter vigiado aqui, né, Senhor, me perdoe, Senhor. Senhor, me ajude a vigiar na próxima situação que eu passar. Às vezes no trânsito, né, presbítero? No trânsito, ainda mais quando tá atrasado. Às vezes eu tô com essa van aí, irmãos, aí para uma pessoa na minha frente, eu já atrasado. Aí aquela buzinada, bim, bim, pra pessoa sair do meio. Aí passa um pouco, eu penso, rapaz, mas eu não sei quem tá do outro lado, né? Não sei quem tá ali no volante. E se tiver alguém ali no volante, mal intencionado, alguém maldoso ali, né? Porque a gente tem essa mania, o brasileiro diz que aqui em Brasília, não sei nos outros estados, né, que eu não moro em outros estados, mas diz que aqui em Brasília é que o povo gosta de uma buzina. Tem alguns estados aí que eles não buzinam muito não, mas diz que aqui em Brasília qualquer coisa é pem, 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 né? Tem estado... Oi? Hã? Queimou? No Salvador. Então lá também buzina muito. Tem alguns lugares que buzinam. Agora tem lugares, eu já vi essa pesquisa, tem lugares que as pessoas já têm essa cultura de não buzinar. Buzinar só quando for realmente necessário. Porque realmente, irmãos, se a gente buzina por qualquer coisa, aí tem situação que a gente vamos precisar realmente buzinar e a pessoa vai pensar que a gente está brigando, né? Porque, por exemplo, se você está socorrendo alguém, aí é uma situação que é necessário você buzinar. Buzinar para as pessoas saírem do meio. Agora, se a pessoa que já é acostumada a buzinar para brigar, as pessoas, isso aí tá com pressa, vou prender ele mais um pouquinho. Então tá vendo que é até perigoso? Então isso é falta de sabedoria também, né? E às vezes no volante ali tá uma pessoa que não sabe dirigir direito, tá aprendendo a dirigir, às vezes é um senhor, né? Teve um dia que eu tava com pressa, aí eu com a van lá, eu falei, não, isso, ó, na minha frente aí, ó, não anda rápido, aí a Nilma olhou assim, ô William, calma, é um senhor de idade. Eu não tinha nem visto que era um senhor, irmão. Então, nós temos que ter cuidado. Oi. Aí. E é perigoso causar acidente, né? A pessoa fica com medo também. Então, são essas situações. Às vezes eu deixo de vigiar ali no trânsito e falo, Senhor, me perdoe, Senhor, eu devia ter vigiado mais, né? Tenho que dar o testemunho, tenho que vigiar mais. E até para evitar esses problemas mesmo. São coisas para o nosso próprio bem. Tá vendo? E é interessante que antes do estudo eu passei por tipo uma situação assim, antes do estudo agora, de hoje. Eu tava indo lá pra 13, né? Aí já assim, preocupado de chegar atrasado. Aí um carro parou bem na minha frente, assim, parou, ligou a seta e ficou parado. Já me impediu de passar ali. Eu falei, aí Nimo, tá vendo, Nimo? Tá vendo? Mas aí quando eu passei,
O rapaz do carro tava brigando com outra mulher lá. A mulher brigando com ele brigando com a mulher. Quer dizer, já era uma confusão. Eu falei, tá vendo que a gente tem que vigiar? Que às vezes a gente se envolve numa época, a gente pode se envolver numa encrenca, né? Então irmãos, sabedoria. Nós estamos aprendendo aqui sobre sabedoria. Então agora, antes de pensar e buzinar, tem que lembrar ali da aula, né, irmãos? Porque, irmãos, o problema não é saber, o problema às vezes é se lembrar do que sabe. Fala. Tá vendo? Menos mal que atirou nos pneus, né? Foi seu tio? O Zé Gato? Pois é, irmãos. Então, sabedoria, a Bíblia fala que sabedoria ela produz vida, né? Mas a insensatez produz morte. E é verdade. Se a gente levar mais a sério isso aí, né? Pensar sobre isso aí. Quantas pessoas não morrem à toa também por falta de sabedoria e prudência? Nós vamos falar dessas duas coisas. Sabedoria e prudência. Então vamos continuar aqui, Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo, aquilo que nós estávamos falando. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida, lâmpada e luz. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, João 8,12. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Então nós temos uma tarefa também muito importante. Jesus, quando estava nessa terra, ele falou, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele estava perto de morrer, né, ressuscitar e morar nos céus, né, na glória lá com o Pai, ele falou assim, primeiro ele falou, eu sou a luz do mundo. Mas depois que ele ia deixar essa terra, ele falou assim, vós sois a luz do mundo. Ele falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Então, nessa vida também, nessa terra, nós temos a responsabilidade de ser a luz deste mundo também. Darmos um testemunho, né? Vivermos conforme Cristo ensinou, é claro que perfeito, só Jesus, né, irmãos? Mas vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, não escandalizar, não dar mau testemunho. Uma coisa que nós vamos aprender aqui, né? Que muitas vezes nós somos provados naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos, às vezes nós somos provados também, porque as pessoas vão ficar observando, como é que ensinou isso e está fazendo justamente aquilo que ele ensinou para não fazer. Então nós temos o papel de ser luz deste mundo também. Subtópico 3. Subtópico 3, a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque os seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Então a palavra de Deus não muda, né, irmãos? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, os irmãos anotem aí, vai dizer o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Então Deus não muda. Tiago 1, versículo 17. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Está dizendo que Deus não muda. Hebreus também vai dizer que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quem muda somos nós, a cultura muda, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Agora aqui está falando, irmãos, que uma coisa importante é que a Bíblia ela é a autoridade final de fé e prática nas nossas vidas. Não adianta só ter fé. Se a fé não vem acompanhada de prática, essa fé é nula. Essa fé não vale de nada. Olha só o que diz aqui em Tiago 2, versículo 18. Vamos ler 2 versículos aqui. Tiago 2, versículo 18. Diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É uma coisa interessante. É como se uma pessoa chegasse assim e falasse, eu tenho fé em Jesus. Aí a outra pessoa vai olhar assim, você tem fé em Jesus?
Mas cadê as tuas obras? Por que não parece que você tem fé em Jesus? Por que você não pratica as coisas que Jesus ensina? Certa vez o próprio Jesus falou assim, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? É uma contradição. Como é que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Então veja que não basta dizer que crê em Jesus, né? Porque dizer que crê em Jesus, a maioria das pessoas vai dizer, né? Muitos vão dizer, né? Os ateus dizem que não, mas a maioria das pessoas, se a gente perguntar, você crê em Jesus? Eu creio em Deus, creio em Jesus. Mas e as obras? Aí essa pessoa falou assim, ó, então você está me mostrando a sua fé sem as obras? Pois eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então veja que a fé é acompanhada de obras. Como nós sempre ensinamos aqui, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. As obras acompanham a fé. As obras é evidência da fé. É os frutos, né? É aquilo que vai evidenciar que nós realmente estamos servindo a Jesus Cristo. O filho, ele faz o que o pai ensina, né? O filho faz o que o pai faz também. Note que os meninos, quando estão pequenininhos, né? Tudo que o pai quer fazer, eles querem fazer também, né? Querem imitar, quer pegar, fazer junto. Então o filho faz o que o pai... Pedrão aí, desde pequenininho. Ele pegava meu carro, irmãos, meu carro todo sujo de barro, né? Aí ele pegava ali uma buchinha lá e já ia passando na lama de qualquer jeito. Eu chego, meu Deus, vai arranhar tudo. Mas já era vontade, né? Já era vontade ali de aprender, de copiar o pai, de imitar o pai. Então o filho faz o que o pai faz. Então os que são filhos de Deus vão praticar as obras também que Deus ensina na sua palavra também, né? Então, a fé sem obras, a Bíblia fala o quê? Em Tiago 2, versículo 26, coloca aí, Pedro. Tiago 2, 26, ó. Tiago capítulo 2, versículo 26, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então é algo ali ineficaz, né? É algo ali que realmente só é de fachada. A fé sem as obras. Então, uma coisa interessante é essa. Porque a Bíblia fala claramente, lá em Efésios 2, versículo 8, diz assim, ó, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu quero dizer, nós somos salvos pela fé, né? Mas não é por obras para que ninguém se glorie. Só que no versículo 10 vai dizer o seguinte, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Ele preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Então nós fomos criados para as obras. Nós fomos salvos para as obras. Não é por obras, mas é para as obras. Aí fica bem fácil de entender, né, irmãos? É igual, a gente sabe que nós não somos salvos pelos nossos esforços, né? Não é os nossos esforços que vai nos salvar. Então nós podemos dizer que a salvação não é por esforços, mas ela é com esforços. É ou não é, irmãos? Ela não vem acompanhada de esforços? A Bíblia mesmo fala, ó, esforçai-vos para entrar pelo caminho estreito. Porque o caminho é estreito e são poucos que acertam por ele. Eu sempre quis entender isso direito, porque eu ficava pensando, meu Deus, então se o caminho é estreito e são poucos que acertam por este caminho, então quer dizer que tem pessoas que até tentam acertar, mas não acertam. Aí eu perguntava para Deus, por que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? E eu não tinha tido ainda a resposta ainda clara de Deus, né? Por que isso? Porque eu ficava sem entender. Quer dizer que a pessoa tenta acertar, mas não consegue? Como é que é isso? E aí, irmãos, eu estava lendo um livro, através de um livro Deus foi e me esclareceu isso, Deus me ensinou. Sabe o que é, irmãos? Sabe por que as pessoas às vezes não acertam o caminho certo? Por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos ensinos, por causa das heresias, dos ensinamentos errados. Aí as pessoas não acertam. Até estão ali recebendo ensinamento, mas são ensinamentos errados. Aí não conseguem acertar o caminho por causa do ensinamento errado. Estão ensinando o caminho errado. Se alguém me ensinar o endereço errado, eu não vou para o lugar errado? Se alguém me ensinar o endereço errado, eu vou para o lugar errado. Isso que os falsos profetas e os falsos mestres fazem também. Ensinam as pessoas a trilhar o caminho errado. Por isso que nós temos que realmente, né? A Bíblia fala que nós temos que confiar em Deus de todo o coração, não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas nós não podemos também confiar em todos os ensinos que nós vemos por aí, não. Quando nós vemos o ensino, nós temos que ali comparar com a Bíblia. Eu creio que as pessoas mais enganadas são as pessoas que não leem muito, né? Não meditam muito na Bíblia. Porque se você lê a Bíblia e alguém ensinar alguma coisa errada, você fala, peraí, a Bíblia diz outra coisa. É igual os crentes bereanos. Crentes bereanos, o apóstolo Paulo pregava, mas eles na mesma hora iam conferir lá, para ver se batia com as escrituras. Então as escrituras, irmãos, a importância de meditar para não ser enganado, não é verdade? Então vamos lá, continuando aqui.
Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Então, o que tem que nortear o nosso caráter e o nosso comportamento são os padrões bíblicos, né? Não é o padrão dessa sociedade, não é o que os filósofos ensinam, não é. Os padrões bíblicos é que tem que alicerçar, mudar o nosso caráter, moldar o nosso caráter e também o nosso comportamento. O que tem que ditar é o ensino da palavra de Deus. Não importa se a maioria das pessoas estão dizendo, é assim, é assado, não. O que vai moldar o comportamento do cristão é a palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes o cristão é chamado até de quadrado, né? Esse cristão é quadrado. Esse aí tá por fora. Isso aí não se enquadra, não. Aí certa vez eu ouvi tem uma música sertaneja, é uma música gospel, mas é uma música sertaneja, né? Que fala assim, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Deu para entender, irmãos? Prefiro subir quadrado do que descer redondo. Aí faz uma alusão à cerveja, né? Descer redondo. Mas descer redondo nesse caso, estava falando, é de perder a salvação. Então é melhor subir quadrado do que descer redondo. Vamos lá, tópico 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia fala, né, que a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples. O conceito de sabedoria, agora vamos aprender, né? O que significa isso, sabedoria? O substantivo hebraico para sabedoria é essa palavra aí, que eu não vou ler, que eu não sei ler ela. Como? Rockman. Aí lê hebraico. Grego, né? Não, é hebraico. O conceito de sabedoria, o substantivo hebraico, é o substantivo hebraico. Só para lembrar, o Antigo Testamento foi escrito em quê? O Antigo Testamento foi escrito em quê? Eu falo isso direto, irmãos. Eu falo isso direto. Às vezes é até interessante, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, por que o pastor repete tanto? Irmãos, a questão não é o tanto que eu repito. A questão é o tanto que nós memorizamos, né? O tanto que nós aprendemos, não é verdade? Porque quase todo estudo eu falo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Às vezes os irmãos sabem, mas estão com medo de errar, né? Eu vou falar, não vai que eu erro. Não, irmãos, mas não tenha medo de errar, não. Porque quando nós erramos, nós aprendemos também, né? Muito mais. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico, né? Toda hora eu chuto isso aqui. Algumas porções em aramaico. Algumas partes do livro de Daniel em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em... Os irmãos estão com medo de errar. O Novo Testamento foi escrito em... Não, o Antigo foi em hebraico. O Novo foi em... O nome daquele iogurte que muitos gostam. Grego. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que significa grego comum. Era uma língua muito falada, né? É como se fosse a língua mais famosa de hoje em dia. Acho que é o inglês, não sei. É, gente, inglês? Mais falado? O inglês. Então é como se fosse o inglês de hoje em dia. A língua mais falada naquele tempo era o grego, koiné. Então o Novo Testamento foi escrito em grego. Então diz aqui, ó. O substantivo hebraico para sabedoria é Rockman, que o presbítero me ensinou. Pastor, né? O pastor me ensinou. Até acostumar. E o seu correspondente em grego, olha só, em grego, ó. Então, no Antigo Testamento, né, era essa palavra Rockman. E em grego é Sofia. Sofia. Sofia, porque PH, né, eu creio que é o som de F. Antigamente a farmácia não era escrito com PH? Era. Então vem do grego. Tem muitas palavras em português que têm a origem grega também. Elas são até parecidas. Então diz aqui, ó, ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Então olha só, irmãos, a palavra sabedoria, né, significa isso também, experiência, qualidade de quem é sábio. Por que sabedoria significa experiência? Porque na verdade sabedoria se adquire dessa maneira mesmo, é vivendo, né, as situações, é experimentando as situações, é isso que nos dá sabedoria. Quando a gente erra, irmãos, aquele erro é bem traumático. Você erra alguma coisa ali, aquilo foi traumático para a sua vida. Você já não quer errar de novo, né? Você aprendeu, você obteve a sabedoria para não errar de novo. Oi. Passou por isso, Isso é tão interessante, missionário. Isso é tão interessante que eu estava pensando sobre isso esses dias. Por isso que eu falo que Deus, né, vai testificando tudo. Eu estava pensando assim... Rapaz, mas minha mãe, ela me ensinava essas coisas, e no tempo que ela me ensinava, eu pensava que era bobagem dela.
Pensava que era exagero, pensava que não tinha nada a ver. Hoje em dia eu paro para pensar, nossa, mas ela me ensinava as coisas certinhas. E eu duvidava. Porque os jovens têm a tendência de duvidar, né? E assim, irmãos, às vezes é com o pastor também, né? Às vezes o pastor adquire ali uma experiência a mais, uma sabedoria a mais, aí exorta a igreja, aí tem pessoas que desprezam assim, falam, esse pastor não sabe o que está falando, não. Aí lá na frente, é porque os pastores geralmente, né, já tem mais ali, bagagem, sabedoria, né, experiência. Tá vendo? Verdade. Então os nossos pais, os nossos avós também tinham essa sabedoria, né, experiência, né, de vida. E eles ensinavam as coisas pra gente também. Só que no tempo, é interessante, por isso que o conhecimento tem que estar aliado à sabedoria. No tempo dos nossos avós, existia muito misticismo, né? Era muita coisa misturada, né? Muita crença. Igual os meninos nasciam, aí os meninos começavam a soluçar. Ah, bota uma linha de algodão aí na testa dele que ele para, né? Ou então quebrante, bota um quebrante nele aí. Bota um quebrante que para evitar o olho mal olhado, né? Bota o quebrante nele. Então era assim, era um sincretismo, era muito misticismo, muitas crenças, né? Algumas crenças tinham até fundamento, né? Tem até fundamento na palavra, mas outras não. Outras crenças são coisas mesmo, né? Do folclore humano, né? Das crenças humanas que vinham naquele tempo lá. Eu lembro que uma vez o irmão da Nilma tava doente lá na Bahia, o Gil estava ruim da garganta. Aí a mãe da Nilma pegou uma colher lá, esquentou, foi Nilma, nem lembro, esquentou, né? Esquentou a colher e começou a passar aqui nele aqui, ó. Aí eu não sei se isso é a medicina, né? Pode ser que é a medicina do tempo lá, né? Sim. Sim. Então, é isso que eu digo. Tem coisa que era medicina mesmo, né? Era medicina. Mas tinha coisa que era crenças mesmo, né? Tinha coisas que era crenças. Tinha coisa assim que não é comprovado, mas era uma crença que tinha. Igual a questão, vou dar um exemplo aqui, ó. Antes, por exemplo, minha chinela, né? Se minha chinela caísse virada assim, né? Caísse virada mesmo, tombada, né? Se minha sandália caísse ao contrário. Aí eu ouvi falar que se a sandália caísse ao contrário, ia morrer alguém da família. Aí eu ia lá, rapidamente desvirava. Agora isso tem fundamento, irmãos? Não tem, né? Coisas de medicina até tem, né? A medicina antiga, né? Das pessoas antigas tem. Agora essas crenças já não tem. Se abrir um guarda-chuva dentro de casa, aí não vai casar. Né? Os irmãos já ouviram isso? Então tem crenças também, né? Pois é. Então eram coisas misturadas, né? Tinha coisas realmente que era sabedoria daquele tempo, mas tinha coisas também que era um ensino assim, que antigamente eles não tinham muito acesso, igual hoje em dia. Né? Hoje em dia nós temos acesso. Então veja que o conhecimento, né, a sabedoria tem que estar aliada ao conhecimento. O conhecimento, ele potencializa a sabedoria. Porque aí nós vamos saber as coisas da maneira correta, né? Como aplicar na nossa vida da maneira correta. Uhum. Os antigos, né, tinha muita coisa para ensinar mesmo. Minha avózinha também, eu lembro de tanta coisa. Minha avó mesmo não teve oportunidade de estudar, né, irmãos? Ela não sabia nem ler direito. Mas as coisas que ela falava assim, até hoje, né, para minha vida, me ajudou. É bênção do Senhor. Então a sabedoria, né, para você ver que sabedoria não está ligada especificamente, né, ao conteúdo literário, né, tem a sabedoria, é saber aplicar as experiências da vida também. Mas o conhecimento, não é por isso que nós vamos desprezar o conhecimento, né? Daqui a pouco nós vamos ver que nós não podemos desprezar o conhecimento, porque o conhecimento nos ensina a aplicar a sabedoria também, da maneira correta nas nossas vidas. Vamos lá. A obra Teologia Sistemática. Uma perspectiva pentecostal assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Aí nós já chegamos no ponto que nós estávamos falando aqui, né? Olha só. A obra sistemática, né, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então é o conhecimento aliado com a experiência. Às vezes nós tínhamos alguma experiência, mas não tínhamos o conhecimento. Aí quando nós temos o conhecimento e a experiência, aí nós vamos aplicar da maneira correta, e aí não tem como errar, né, irmãos? Isso é maravilhoso.
Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então, olha só, aí eu até anotei aqui na minha revista, porque foi uma coisa que eu aprendi no Ministério Missão Resgate. Eu aprendi, certa vez o pastor Everaldo, né, falou assim: William, nós somos provados naquilo que nós pregamos. Nós somos provados naquilo que nós pregamos. E naquele tempo eu não tinha muita experiência com isso não, realmente eu não tinha. A gente pregava, né? A gente pregava ali uma palavra de exortação e pregava, quando via que não, nós estávamos sendo reprovados justamente naquilo que nós pregamos. Aí certa vez o pastor Everaldo falou assim: William, a gente prega para nós mesmos. Aí eu comecei a observar. Aí várias coisas em que a gente prega, quando a gente vai ver, mas eu prego isso, mas várias vezes eu falho nessa mesma coisa que eu ensino. Aí foi onde o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo, ele falou que ele esmurrava o corpo dele e reduzia a servidão, para que pregando aos outros, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Então é o desafio que nós temos, né, irmãos? Não é só falar, não é só pregar, mas é justamente praticar aquilo nas nossas vidas. Aí está o desafio, né? Porque nós aprendemos, aí fica fácil de falar, fica fácil de ensinar. Agora, na hora de praticar, esse é o desafio de todos os cristãos. Não é só de um, só de outro, né? É de todos os cristãos, aí está o desafio. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós vamos sendo aperfeiçoados. Não é porque erramos uma vez, duas vezes, que vamos errar sempre, né? É um aperfeiçoamento. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Então hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, amanhã mais aperfeiçoado, né? Errando menos, vamos errar cada vez menos, né? É igual quando o sol está nascendo. O sol está nascendo, irmãos, aí o que acontece? Quando o sol está nascendo assim, começa a clarear, né? Só que ainda não é aquela claridão toda. Está clareando, só que ainda você enxerga assim meio escuro. Aí à medida que vai se aproximando do meio-dia, o sol vai clareando cada vez mais. Chega uma hora assim que o dia está totalmente claro. É assim o caminho do justo. Vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Então é um processo de aperfeiçoamento. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. Certa vez eu estava parando para pensar nisso. Eu creio que os últimos segundos ali do cristão, os últimos segundos de vida do cristão, é onde Deus está ali, aperfeiçoando o que faltava. Eu entendo assim, irmãos. Eu entendo que o cristão ele pode ter até alguma coisinha assim, até quando for morrer. Mas nos últimos segundos de vida dele, Deus trabalha ali, Deus aperfeiçoa nele ali, e ali ele recebe a glorificação. Esse é o processo, nós passamos pelo processo da justificação, somos considerados justos, depois vem o processo da santificação. A santificação é o processo de limpeza. Cada dia vai limpando ali, vai tirando, como diz, né, um carrapicho a cada dia. Eu gosto desse exemplo do carrapicho, porque se você entrar dentro do mato, você vai voltar cheio de carrapicho. Na roupa, na calça, no corpo, né? Você não vai conseguir tirar esses carrapichos de uma vez. Você vai tentar tirar, mas você não consegue tirar de uma vez. Então você vai tirando ali de pouquinho em pouquinho. Tem uns que vai estar mais grudado, né? Pode até, aqui tem uns carrapichos redondinhos assim, ó. Tem uns que pode até sair sangue, né? Machuca, sai sangue, dói. É assim na nossa vida também, irmãos. As coisas que nós temos não vai ser tirada de uma vez. Tem coisa que vai doer, vai sair sangue, nós vamos chorar, vamos gemer. Mas vai sendo ali de pouquinho em pouquinho, de um por um, até nós estarmos totalmente limpos, né? Aí nós passamos pela justificação, santificação, e aí no final nós vamos receber o quê? A glorificação. Aí sim nós vamos ser perfeitos, assim como Jesus é perfeito também. Então existe todo esse processo aí, e isso é uma bênção do Senhor, né? Vamos lá, Provérbios 3, versículo 7. Eu pedi, Pedro, Provérbios 3, 7? Coloca aí o Provérbios 3, 7. Provérbios capítulo 3, não pedi não, mas o Pedro vai colocar aí. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Cadê o relógio? Ali. Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso aqui, irmãos, eu fiz questão, né, de colocar também, porque o que nós estávamos falando, né, que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor e apartar-se do mal. E lá em Jó 28, versículo 28, vai dizer assim, ó, o temor do Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. Então veja, é o conhecimento aliado com a experiência. Veja que os dois estão juntos, né? Temor do Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. Nós podemos até ter um diploma superior,
Mas se nós não tememos a Deus, nós nem começamos a ser sábios. É interessante isso, né? Nossa, mas ele tem tanto estudo, tanta letra, tanto diploma, mas se não temer ao Senhor, irmãos, nem começou a ser sábio. Porque a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio, ou seja, é o início, é o começo da sabedoria. Então nós corremos o risco, né, o ser humano corre o risco de viver toda uma vida sem conhecer a verdadeira sabedoria, se não temer ao Senhor. Isso é muito forte também, interessante. Vamos lá, tópico 2. Tópico 2, e da onde vem, né, toda a sabedoria, irmãos? Quem é a fonte da sabedoria, né? É o próprio Deus. Diz aqui, ó, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Ou seja, ninguém pode sondar, né? Ninguém consegue conhecer a sabedoria de Deus. Como que nossa mente limitada, né, vai entender um Deus que é ilimitado? Não tem como, né, irmãos? Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Agora isso é interessante, ó. Toda a sabedoria dos santos provém da onde? De Deus. Aí nós podemos falar dos atributos de Deus. Entre os atributos de Deus, nós vamos citar aqui os mais famosos. Atributos de Deus: onisciência, é que ele possui todo o conhecimento. Onipresença é que ele pode estar em todos os lugares, né, que ele está em todos os lugares. E onipotência, que ele possui todo o poder. Então esses são alguns atributos de Deus. Mas nós podemos falar de outros atributos de Deus. Podemos falar do amor. Amor é um atributo de Deus, né? Paciência, longanimidade são atributos de Deus. Agora, irmãos, Deus ele tem alguns atributos que são comunicáveis, ou seja, aqueles que podem passar para os seres humanos, e aqueles que são incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis que não passam para o ser humano são esses, né? Onisciência, onipotência e onipresença. Só quem possui é Deus. Nem o Satanás possui isso. Às vezes você pensa, pastor, como é que o Satanás está em todos os lugares? Não, Satanás não está em todos os lugares. Ah, mas todo lugar que vai que acontece coisa ruim, o diabo. Satanás ele não está em todos os lugares, irmãos. É claro que ele, como espírito, nós entendemos que ele pode se mover de uma maneira muito rápida, né? Muito mais rápida do que nós. Como espírito, nós cremos que ele pode atravessar a parede, né? Ele é um espírito. Agora, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque, e também, como que a gente tem a impressão que muitas vezes ele está em todos os lugares? É porque vai dizer também, irmãos, que uma terça parte dos anjos caiu dos céus também, começaram a servir ali Satanás também. Então, uma terça parte dos anjos, já estudei sobre isso, irmãos, são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, são muitos demônios. É demônios que a gente não consegue nem imaginar quantos demônios são. Então, Satanás, ele tem muitas informações também, né? Ele é bem informado pelos seus demônios também. Satanás, ele não pode ler a nossa mente, porque ele não é onisciente. Mas ele pode ali observar as nossas atitudes, as nossas ações. Então, se nós temos ações erradas ali, irmãos, vai ser fácil ele trabalhar, né? Ele vai encontrar ali uma legalidade, uma brecha, ele vai trabalhar ali naquelas atitudes nossas. Ele observa as nossas ações, as nossas palavras também. Então, Satanás, ele pode, né? Ele pode até dar uma impressão que ele está em todos os lugares. Então, esses atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, não pode passar para o ser humano. Mas tem alguns atributos que passam para o ser humano. Aí nós podemos falar o amor, né, de Deus, pode passar para o ser humano. A paciência também é o fruto do Espírito, amor, alegria, paciência. E um dos atributos de Deus que passa para o ser humano também é o quê? A sabedoria. Então, a nossa sabedoria vem da própria fonte, que é o nosso Deus. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo aqui interessante, irmãos. Porque às vezes nós podemos até falar, pastor William, mas eu não consigo ter sabedoria, como que eu posso ter sabedoria? Então daqui a pouco nós vamos responder. Vamos aqui continuar a lição aqui, ó. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Neste sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias também, né? Então, quem vive de acordo com a palavra de Deus é considerado sábio também. Nós citamos várias vezes que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Aonde está isso, pastor William? Lá em Provérbios 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Então, nós podemos perguntar agora, mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é ter medo de Deus? Será que nós devemos ter medo de Deus? Aqui no subtópico 3, ó. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber.
A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Então não é ter medo de Deus, né, irmãos? É ter respeito, ter reverência, ter adoração a Deus. Então olha só, e para explicar de uma maneira mais simples, irmãos, como nós podemos explicar de uma maneira mais simples, que é o temor do Senhor? Coloca aí, Pedro, Provérbios 8, versículo 13. Olha só, Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz assim, ó: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então o temor do Senhor, explicando de uma maneira mais fácil, o temor do Senhor é odiar o mal. Então o temor do Senhor, irmãos, nós podemos dizer também que é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então este é o temor do Senhor, se afastar do mal. O temor do Senhor, irmãos, é ter aquele senso de justiça também, né? Deus é um Deus justo, nós temos que ter esse senso de justiça. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, esses serão chamados filhos de Deus. Então é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso é o verdadeiro temor do Senhor. Porque se eu disser que tenho o temor do Senhor, né, e só praticar coisas que Deus abomina, na verdade o temor passou, foi longe, né? Então temos que odiar. É por isso que o cristão, irmãos, nós quando nascemos de novo, né, temos o Espírito Santo, é por isso que o pecado nos entristece, né? Às vezes nós até erramos, às vezes nós pisamos na bola, e nós pensamos assim, hoje eu errei, hoje eu pisei na bola. E aquilo causa uma tristeza dentro de nós, né? Porque nós passamos a odiar o que Deus odeia, a ficar triste como Deus fica também com o pecado. Mas a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a nossa salvação. Isso é bom. Às vezes chega a pessoa assim preocupada e pergunta, né? Pastor, estou preocupado, estou com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Pastor, não estou conseguindo nem dormir, estou triste, estou com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Sabe a resposta que nós temos que dar para essa pessoa? Fala, se você está com medo de ter blasfemado é porque você não blasfemou. Porque aquele que blasfema, blasfema porque quer, não tem medo. Zomba, blasfema, brinca com o nome de Deus. Isso é blasfemar, é algo intencional. Agora a pessoa, né, irmãos, quando tem aquele medo, na verdade o Espírito Santo é que está convencendo aquela pessoa ali, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então significa que a pessoa não blasfemou, porque essa própria tristeza é causada pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Essa atitude é o preceito pelo qual se incita a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Salmos 14, versículo 1, né, que está aí na revista, vai dizer, diz o tolo no seu coração, não há Deus, ou seja, permanece na ignorância. Agora, irmãos, o perigo de rejeitar a palavra, né? A Bíblia nos ensina sobre o perigo de rejeitar a palavra. Coloca aí, Pedro, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Esse versículo é muito famoso, né? Mas a gente quase não lê ele aqui, vamos ler hoje, ó. Oséias, capítulo 4, versículo 6, olha o que diz aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha, irmãos, uma coisa que eu acho forte, se você voltar lá no versículo 1, você vai ver que Deus está falando sobre a nação de Israel. Então é por isso que Deus fala assim, ó. Boa noite, irmão. Quer entrar, irmão? Não, mas já não está precisando mais, não. Nós estamos aqui no estudo bíblico. Leva lá para ele, vai pegar o finalzinho, né? Estamos aqui no estudo bíblico, viu, irmão? Fica à vontade aí. Então diz isso, ó, irmãos. Olha só, o meu povo foi destruído. Então Deus está falando, não está falando, né, do ímpio, né? Não está falando da pessoa que não serve a Deus, não. Deus está falando sobre o próprio povo dele, sobre os crentes. O meu povo foi destruído. Então era uma coisa que já tinha acontecido. E naquele tempo teve Moisés, teve ali os profetas que Deus enviava, ensinando aquele povo. Então o povo ele teve chance de aceitar o ensino, né? O povo teve chance de conhecer as leis do Senhor, mas o povo rejeitou os conhecimentos de Deus. Então por isso que o povo foi destruído. Agora olha o que acontece, irmãos. Eu estava falando desse livro aqui. Esse livro fala, ó, viver com integridade e sabedoria. E esse livro está falando uma coisa muito interessante. Está falando que essas coisas que nós estamos vivendo hoje, guerras, esses rumores de guerras, essas crises, né, crise financeira, toda essa destruição que nós estamos vivendo hoje, isso não vem de agora, isso vem lá de trás. Foram decisões que foram tomadas lá atrás, decisões que foram tomadas sem sabedoria e sem prudência. Então estamos tendo o efeito hoje, o reflexo hoje. E uma coisa também que esse livro ensina é que o pecado de uma pessoa, irmãos, não prejudica só ela mesma, não.
O pecado de uma pessoa prejudica vários. Por exemplo, o meu pecado não vai prejudicar só eu, prejudica vários. E nós temos esse exemplo na Bíblia, né? A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado, Adão. Não foi ali que começou com Adão e Eva, né? Primeiro a Eva comeu a maçã, deu para Adão, só que Adão foi o primeiro responsável, porque Deus tinha dado ordem para ele ali, era para ele estar ali, né, cuidando da mulher dele. Então o que é que acontece? O pecado entrou pelo homem, então ele foi responsabilizado. E veja que o pecado entrou pelo homem, mas atingiu a todos. Então o pecado nunca atinge só uma pessoa, né? Atinge também outras pessoas também. Então isso é muito interessante. Então aqui fala, o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então aqui está falando do povo. Agora aqui vai falar do sacerdote, ó. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então ali Deus está falando do povo, mas falando também das lideranças, os sacerdotes. O sacerdote naquele tempo rejeitou os ensinamentos do Senhor. Não passou o ensinamento para o povo também. Então Deus responsabiliza sim as lideranças, mas também responsabiliza o povo. Quando surge um falso mestre, um falso profeta, ele vai ser responsabilizado. Mas aqueles que seguem ele também serão responsabilizados também por seguirem eles, né? Então, irmãos, olha o perigo de rejeitar a palavra. Quando se rejeita a palavra, o próprio Deus rejeita também aquele povo. Quando se ignora a palavra, aqui fala no final, porque esqueceu da minha lei, eu também me esquecerei de você. Esse é o perigo de rejeitar o conhecimento, rejeitar a palavra de Deus. Vamos lá para o tópico 4, para nós encerrarmos esse tópico e partirmos para o finalzinho aqui. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, a Bíblia fala que quem ganha almas, sábio é, né? Ganha almas, torna-se próspero, olha só, e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Então, viu aí quantas vantagens tem, né, de ser sábio? Ganha almas, acumula benefícios, é próspero, tem domínio próprio. Uma coisa interessante, ó, domínio próprio. Irmãos, nós não conseguimos ter domínio de nada. A única coisa que nós podemos ter domínio é domínio de nós mesmos. E mesmo assim é difícil, né? Na maioria das vezes nós não conseguimos dominar, né? Às vezes nosso temperamento, nossa personalidade, nossas paixões. Mas uma coisa que nós podemos dominar é nós mesmos quando nós adquirimos o domínio próprio através do Espírito Santo. Olha só, Tiago 1, versículo 5. Aí nós falamos muito de sabedoria, né? Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto, e se lhe é dada. Então isso é maravilhoso, é uma promessa de Deus. Se a gente acha que falta sabedoria, é só a gente pedir a Deus, que Deus ele dá, irmãos. Ele não nega para ninguém a sabedoria. Então às vezes nós estamos numa situação, né, difícil, fala assim, eu preciso de sabedoria para reagir nessa situação. Aí Deus ele vai nos dar sabedoria. E quando nós não sabemos o que fazer, é porque não é para a gente saber, porque tem aquele que sabe, que é o nosso Deus. Pode falar, irmã Roberta. É verdade. Quando pediu sabedoria, aí muitas coisas foram acrescentadas também, né? Riqueza, honra, fama, tudo foi acrescentado porque ele pediu sabedoria, pediu a coisa certa para Deus. Vamos lá, tópico 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Salomão é interessante, né, que ele pediu sabedoria para governar o povo, e aí Deus acrescentou muito mais. Eu entendo com isso, irmãos, que quando nós pedimos algo para o reino de Deus, Deus ele acrescenta nas nossas vidas. Quando nós pedimos algo que vai servir ali, né, para o reino de Deus, para ganhar almas, aí Deus ele acrescenta nas nossas vidas também, né? Então a Bíblia fala que se nós pedimos para os nossos próprios deleites, aí nós não vamos receber nada. Mas se nós pedimos para o reino de Deus, Deus ele acrescenta nas nossas vidas. Vamos lá, a Bíblia e a prudência para a vida. Subtópico 1. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E que o adjetivo grego
não vou ler, sinetos, né? Enfatiza uma decisão inteligente. Então nós falamos da sabedoria, agora nós vamos falar da prudência. Pastor, o que é prudência? Vamos ler aqui que nós vamos descobrir. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego, não vou ler esse nome que é difícil, e suas declinações denotam sabedoria prática. E que esse outro termo aqui, né, sugere avaliação que precede a ação. Então nós podemos dizer que a prudência é a avaliação que precede a ação. Ou seja, é pensar antes, né? É pensar, é meditar, é analisar antes de tomar uma decisão, é analisar, é pensar antes de falar, é pensar antes de agir, é pensar antes de tomar uma decisão. É como nós sempre ensinamos aqui no estudo bíblico, né? Oração, análise e paciência. É observar tudo que está em volta ali da decisão. É igual eu fiz para ungir os irmãos aqui, né? Para ungir os irmãos, antes mesmo de comunicar aos irmãos, eu já estava orando, pedindo uma decisão para Deus, né? Uma direção para Deus e observando tudo que estava cercando essa decisão que eu tinha que tomar. Porque é uma decisão muito séria, né, irmãos? É uma decisão muito séria. Falei, Deus me ajude. Comecei a descer no monte, me dê a direção. Aí nós vamos observando. Irmão, sabia que tem coisas que a liderança aqui na frente vê que vocês não veem? Não estou dizendo que é porque vocês são desapercebidos, não. É porque tem coisas aqui, ó, que Deus mostra para quem está aqui. Porque quem está aqui, né, tem uma responsabilidade diferente de quem está aí. Agora, tem coisas também que os irmãos observam daí, que muitas vezes eu passo batido daqui. Porque nós, um completa o outro, né? São saberes diferentes. Irmão, sabia que cada ser humano dessa terra é um professor? Cada ser humano dessa terra é um professor. Por quê? Porque são saberes diferentes. Um sabe de um jeito, outro sabe de outro. Um sabe uma coisa, o outro sabe outra, né? É claro que nós podemos aprender com as pessoas o que fazer e também o que não fazer. Mas que todos ensinam. Tem pessoas que ensinam o correto, o que devemos fazer, e outros ensinam o que nós não devemos fazer. Mas todos são os professores, né, irmãos? Então, uns ensinam coisas certas e outros coisas erradas também. Então, a prudência é isso, é tomar um cuidado antes de tomar uma decisão, é analisar, não tomar decisão precipitada. Uma coisa que nós não podemos fazer é tomar decisão na hora da emoção, irmãos. Na hora que nós estamos ali na emoção, é o pior momento da gente se tomar decisão. Eu falo isso por experiência própria, já tomei muitas decisões na hora ali da emoção. Depois eu vi que não foi a decisão certa, né? Aí depois vem a consequência, e tem coisas, irmãos, que para consertar depois é um sacrifício, né? A palavra é algo muito forte, que a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Palavra depois que sai da boca não volta mais não, irmãos. Não tem como mais voltar. Então, antes de falar, né? Como que nós temos que pensar antes de falar também? E muitas vezes erramos nessa questão de não pensar. É como o pregador até falou aqui no domingo, né? Tem gente que fala assim, eu tudo que eu penso eu falo. Mas muitas vezes, se a gente parasse para pensar, a gente nem falava. Quando a gente fala é porque, na verdade, nós nem pensamos, né? Já saímos disparando. Porque tem coisa que se a gente pensar bem, a gente não vai falar mesmo não, né? Porque traz consequências. E a Bíblia fala assim, ó, o poder da vida e da morte está na língua. E aquele que amá-la vai comer do seu fruto. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala, irmãos, vai ter consequência. Nós vamos comer dos frutos, né? Daquilo que sai da nossa boca. Então é algo muito sério. Vamos lá. Então, sabedoria, né, a avaliação que precede a ação, quer dizer, prudência. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Então, ó, a virtude que evita ações temerárias, né? Nós tomarmos decisões precipitadas. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Então, a pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Vamos lá, subtópico 2, a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Eu acho interessante isso que a lição traz aqui, né? Que diz que a pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes. É por isso que ele era forte, né? A pregação dele era forte, né? João Batista pregava era assim, ó, arrependei-vos, raça de víboras. Por quê? Porque eram pessoas rebeldes, eram pessoas que estavam na desobediência, porque queriam mesmo, né? Aí muitas vezes nós podemos, se nós não soubermos disso, esse contexto aí nós corremos o risco de querer sair chamando todo mundo de raça de víbora, né? Só que tem um contexto ali, ele estava falando para as pessoas que estavam em rebeldia. Então é diferente, né, irmãos? Não podemos sair falando isso para todo mundo. Tem um contexto ali. Então vamos lá. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar
por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos da sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Não adianta a gente saber o que fazer e ainda assim fazer errado, né? Aí a sabedoria e o conhecimento não adiantou de nada, né, irmãos? Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Então, como nós podemos conseguir sabedoria, além de pedir para Deus, né? Porque não é só pedir, irmãos. A Bíblia fala, pedir, né? E dai-vos-á, buscar e achareis, bater e a porta vai se abrir. O salmista também falou assim, ó, no Salmos 27, disse, uma coisa pedirei ao Senhor, mas também a buscarei. Então não é só pedir não, irmãos, é se esforçar mesmo, é buscar por aquilo ali. Então como que nós podemos buscar sabedoria? Ó? Elas são aperfeiçoadas, a sabedoria é aperfeiçoada através da oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Sabe uma coisa muito boa que nos dá sabedoria? Eu gosto de fazer isso de manhã, irmãos. De manhã eu gosto de fazer isso. Devocional. Devocional é você separar um período ali de manhã, né? Para orar e para ler a palavra do Senhor. E para ter comunhão, né? Adorar a Deus. Então você ora e lê, ou lê e ora, né? Eu creio que a ordem aí não vai influenciar muito. Você ora, você lê as Escrituras ali, você agradece a Deus, você adora ao Senhor, está com comunhão ali com o Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, Deus ele vai nos dar a direção ali para o dia todinho, né? A direção através de um devocional que você faz de manhã. E às vezes nós negligenciamos isso, né? Às vezes estamos até decisões importantes para tomar, um dia difícil para enfrentar, e às vezes nós negligenciamos isso. Mas, irmãos, é muito importante o devocional, logo cedo, de tarde, de noite. Eu gosto logo cedo, né? Porque tem um dia todo pela frente. Então eu recebi ali também do box que eu fiz, né? Box de leitura bíblica, de livros. Então eu recebi ali também um livro que é só Provérbios e Salmos. Eu já estou lendo ele, já levei ali para o serviço. Todo dia eu faço um devocional ali em alguns versículos, não precisa ser muito não. Alguns devocionais ali nos versículos, e Deus está sempre ali. Nossa, Deus está falando tanto disso. Deus está falando tanto daquilo, de ser iluminado, irmãos. Nosso entendimento iluminado. Deus está falando tanto disso da semana passada para cá comigo, né? E com certeza está falando diferente com cada irmão aí, né? Muitas coisas que nós falamos aqui foi coisas que Deus já falou no seu coração também, antes mesmo de nós virmos para cá. Então vamos lá, subtópico 3 para encerrar, irmãos. Os benefícios da prudência. Falamos do benefício da sabedoria, agora vamos falar do benefício da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles destaca-se, olha o tanto de coisa que nós podemos nos beneficiar da prudência. Ó. O autocontrole para não revidar ofensas, ou seja, né, quando alguém nos ofender ali, nós vamos ter o controle para, peraí, vou deixar quieto, vou ficar quieto, evitar muita confusão. Aqui diz, ó, a humildade para não exibir conhecimento, ou seja, nós podemos até ter bastante conhecimento, mas nós vamos permanecer ali humildes, né? Não vamos nos gabar, não vamos contar vantagem, né? É a humildade que é muito importante para as nossas vidas. A prudência também vai nos trazer, ó, a correta tomada de decisões, aquilo que nós falamos, tomar a decisão corretamente. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Então tem muitas vezes que vamos ter que contar até 10, né? Antes de tomar uma decisão também. O alcance de boa reputação e alta posição. Irmãos, vamos falar a verdade aqui. Uma pessoa sábia, irmãos, que a gente olha para essa pessoa e fala, nossa, mas essa pessoa é sábia. Causa ou não causa admiração, irmãos? Causa admiração, não causa? A gente olha assim, nossa, essa pessoa tem tanta sabedoria no agir, né? No proceder. Isso causa uma admiração. Então a pessoa acaba sendo honrada, né? Mesmo sendo humilde, né? Mantendo ali a humildade, mas a pessoa vai ser honrada ali. Então, continuando aqui, ó. Boa reputação e alta posição, e tudo isso tem os versículos bíblicos, viu, irmãos? Eu estou lendo aqui, mas tem os versículos bíblicos, depois os irmãos podem ler aí para comprovar. E também, ó, a sujeição ao aprendizado e a correção, e o desviar-se do perigo por meio das soluções antecipadas. Então a prudência também, ó, quando nós assumimos uma posição de sujeição, de humildade também, nós aprendemos mais, aceitamos mais a correção, e também isso vai nos ajudar a nos desviar do perigo por meio das soluções antecipadas. Aquilo que nós falamos logo no começo, né? Vai nos livrar de muitos perigos. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Então a prudência também, irmãos, ela nos ensina, né, que nós temos que
cuidar dos nossos deveres com fidelidade, sermos fiéis, né? A Deus, à família, aos nossos patrões, ser fiel em todas as áreas. E também cuidar da nossa vida espiritual. Quando nós somos prudentes, nós vamos cuidar, né? Ter um zelo pela nossa vida espiritual. E aqui também diz, ó, por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, né? Que diz assim, ó, vocês têm que andar como sábios e não como nécios. Então, só para encerrar, antes de ler um versículo aqui, irmão, só para encerrar, nós vamos só relembrar que nós já aprendemos aqui. Então, irmãos, nessa vida, nós podemos ser pessoas nécias, podemos ser pessoas inteligentes, ou podemos ser pessoas sábias. O que é o nécio? O nécio é a mesma coisa que tolo, né? Tolo, irmãos, o nécio, o tolo, é aquele que nunca aprende. Erra, mas nunca aprende. Está sempre cometendo os mesmos erros. Está sempre sofrendo as mesmas consequências de decisões erradas, mas mesmo assim continua tomando as mesmas decisões. Ou seja, o tolo é aquele que nunca aprende. E o inteligente? O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, né? É bom ser inteligente, é bom, né, irmãos? Errei uma vez, não quero errar mais. Este erro eu não quero mais cometer, não trouxe coisas boas para a minha vida. Então esse é o inteligente, aprende com os próprios erros. E o sábio? Quem pode arriscar? Fala. Isso. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele vai além. Ele aprende com os erros dos outros. Quando ele vê ali a pessoa enveredando pelo caminho errado, fala, opa, eu não vou por este caminho. Ele desvia de caminho, ele não vai de encontro. Tem um provérbio que diz, irmãos, que o prudente, ele evita o mal. Mas o tolo vai de encontro ao mal. Tá vendo como é que é? Então, irmãos, nós temos que pedir sim para Deus essa sabedoria, e nós temos que pedir para sermos não apenas inteligentes, mas sermos sábios, que isso vai evitar muitos problemas nas nossas vidas, muitos problemas nos nossos relacionamentos também, né? A sabedoria evita muitos problemas no nosso relacionamento. Eu, quando comecei a pastorear e cuidar de obra, irmãos, foi aquele negócio, né? Falta de experiência, falta de sabedoria, por algum propósito de Deus, teve que ser assim? Teve que ser, né? Que Deus sabe o que faz. Mas eu mesmo, irmãos, eu paro para olhar para trás, muitas ações que eu tive no passado, eu não teria hoje em dia. Não teria mais. Porque agora eu já adquiri a experiência, adquiri a sabedoria. Às vezes a gente, né, perde relacionamentos, até ovelhas mesmo, porque falta essa sabedoria, essa experiência. Mas o mais importante de tudo, mesmo que errou, é a gente perdoar, né? Liberar perdão. A gente não ter, a Bíblia fala não ter, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que importa é errou, já não tem como voltar atrás, é perdoar, é liberar perdão, que aí também nós vamos estar sendo uma pessoa sábia. Então vamos lá para o último versículo para nós encerrarmos. Os benefícios da prudência, coloca aí, Pedro. Benefício da prudência, Provérbios vai nos ensinar. Provérbios 1, capítulo 4 ao 5. Vamos ler só esse 2, mas os irmãos podem ler tudo. Provérbios 1, capítulo 4 ao 5. Ó. A prudência, ela serve para dar aos simples, não, a sabedoria, né, irmãos? Serve para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Então note aqui, ó, que a prudência e o conhecimento, né, são aliados também à sabedoria. Tudo palavras ali relacionadas entre si, né? Tudo ali palavras que vão abençoar as nossas vidas. Sabedoria, prudência e conhecimento. Tudo tem que estar junto. Versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, o sábio já é sábio, né, irmãos? Mas ele crescerá em conhecimento. Então, multiplicar cada vez mais, né, irmãos? Somar cada vez mais o conhecimento, a sua sabedoria. Agora, o entendido, que já possui muito conhecimento, adquirirá também sábios conselhos. Ou seja, a sabedoria, irmãos, traz o conhecimento também, e o conhecimento traz a sabedoria. Um está aliado ao outro e um não exclui o outro. Isso é maravilhoso também, né, irmãos, para as nossas vidas, e aí nós vamos saber agir da maneira correta. Vamos para a conclusão, para nós estarmos encerrando essa lição. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar.
Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Amém, meus irmãos? Então, este foi um ensino, que Deus ele possa nos dar cada vez mais sabedoria, né? Que nós possamos ser pessoas cada vez mais prudentes, que hoje nós possamos sair daqui com mais prudência, com mais sabedoria. O pastor vai dirigir mais tranquilamente, com mais calma. O pastor vai ter mais paciência quando sair daqui, porque a palavra cortou primeiro aqui. Não é verdade, meus irmãos? Então, isso é maravilhoso para as nossas vidas. Nós vamos orar em cima disso, porque nesses dias, né, como os dias são maus, nós precisamos cada vez mais disso, de cuidar